Guerra do Contestado. No contexto geral, a Guerra do Contestado foi um conflito armado ocorrido em outubro de 1912 a agosto de 1916. Os principais envolvidos foram os poceiros e os pequenos proprietários de terra contra o governo do Paraná, dos estados de Santa Catarina e Paraná, que eram os fazendeiros e tal, além do governo federal brasileiro. E isso ocorreu numa região que era muito rica em erva mate e madeira, e ela era disputada por ambos os estados, e que ficou conhecida como Contestado. Agora eu vou falar sobre as causas. Basicamente, tinha uma faixa de terras com aproximadamente 30 quilômetros de largura, e essa faixa ela atravessava os estados do Paraná e de Santa Catarina. E essa faixa de terras ela foi desapropriada para a construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. E isso provocou a expulsão das pessoas que viviam naquela região, que levaram à falência, né, desses pequenos fazendeiros que viviam basicamente da extração da madeira e das ervas, principalmente da erva, o chamate, principalmente o chamate, que é muito cultural dessa região, né? E após a construção dessa linha, as pessoas que trabalhavam na obra, elas foram simplesmente demitidas. E a falta de regularização da posse de terras e insatisfação da população numa região em que o governo não tinha, assim, uma presença muito grande, entendeu? O poder público era muito pouco, entendeu? E isso favoreceu muito o conflito, porque eles não tinham uma relação tão grande assim com o governo. Tipo, o governo tava mais ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro, e o governo tipo nem ligava muito para essa região, tipo, para as regiões assim no geral, sabe? O governo ainda estava se estabelecendo ainda. E entre os revoltosos, essa ideia de que se tratava de uma guerra santa também exacerbou os ânimos para a luta. O messianismo ele é um movimento social baseado na crença na vinda de um Messias, ou seja, um enviado divino que trará justiça e paz. Esse líder, que pode ser religioso ou político, surge em momentos de miséria e descontentamento social, prometendo uma nova era de virtude e justiça. Ou seja, ele surge assim na história quando a população, tipo assim, tá mais necessitada, tipo, mais carente. Na Guerra do Contestado, existem três figuras com discursos messiânicos que se destacaram na região entre Santa Catarina e Paraná. José Messias de Agostini, rezador leigo italiano que peregrinou entre 1844 e 1870, sendo conhecido por sua vida humilde e sua capacidade de atrair seguidores, consolidando um messianismo coletivo, embora sem influência direta na guerra. Temos também o João Maria, o atuante durante a Revolução Federalista de 1893. Ele ganhou muitos seguidores com as suas previsões políticas e desapareceu misteriosamente em 1908, deixando um legado de espera pelo seu retorno. Basicamente, assim, tipo, ele sumiu do nada. Aí agora a gente tem o José Maria de Santo Agostinho. Ele apareceu em 1912, sendo inicialmente um curandeiro de ervas. Apesar das controvérsias sobre seu passado, ele pregava respeito ao próximo e à natureza, conquistando a confiança do povo com a sua família, a farmácia do povo. E esses monges, esses curandeiros, né, eles foram fundamentais na teia de espiritualidade e resistência durante a Guerra do Contestado. E, basicamente, assim, se a gente for contextualizar, o João Maria, tipo, as pessoas acreditavam que ele era uma pessoa só. Só que, tipo assim, corpos diferentes, como, tipo, reencarnação do José Maria, sabe? E as pessoas acreditavam nisso. Ele também tinha um passado muito obscuro, mas ele tentava se desvincular desse passado o tempo todo, surgindo novos João Maria. Basicamente isso. Com propostas diferentes, mas assim, sempre com esse pensamento de que ele
era, tipo, enviado do Senhor, ou um santo mesmo, tipo assim, que ele estaria ali para ajudar a população de forma geral. Conflitos armados e estratégias militares. A guerra começou quando as autoridades do Paraná atacaram os seguidores de José Maria, que estavam perto de Curitibanos, em Santa Catarina. José Maria, que estava perto de Curitibanos, em Santa Catarina, ele fugiu para uma cidade chamada Irane, uma área disputada entre dois estados. As autoridades do Paraná, eles acharam que isso era uma invasão de Santa Catarina. Então, eles enviaram uma força policial que matou 11 pessoas, incluindo José Maria. Depois disso, em 1913, o movimento messiânico ele voltou a crescer por causa de Teodora, uma menina de 11 anos, que dizia ter visões de José Maria. Várias cidades santas foram construídas, e a maior delas, Santa Maria, que tinha cerca de 25 mil habitantes que acreditavam na ressurreição de José Maria. O crescimento do movimento deixou os governadores de Santa Catarina e Paraná preocupados, e eles enviaram tropas militares com armas pesadas para combater os sertanejos. Mesmo com a forte resistência, as tropas do governo venceram no final. Impactos sociais e econômicos. Após a Guerra do Contestado, um acordo foi assinado entre Paraná e Santa Catarina, resolvendo as disputas de fronteira. Nas terras contestadas, surgiram cidades como Mafra, Chapecó e Porto União. A guerra agravou as divisões sociais no Brasil, destacando a marginalização das comunidades rurais, que já enfrentavam condições de vida difíceis e exploração por parte das elites locais e empresas privadas. A destruição de propriedades e plantações impactou a economia local, que gerou o aumento de desemprego e a pobreza. O deslocamento em massa de pessoas também afetou negativamente a produção agrícola e pecuária da região. Repressão e legado histórico. A Guerra do Contestado ocorreu no início do século XX no sul do Brasil, marcada pela resistência de camponeses, poceiros e trabalhadores rurais pobres contra elites locais e empresas que tentavam controlar suas terras e recursos naturais. O conflito começou com disputas territoriais entre Santa Catarina e Paraná, agravadas pela intervenção do governo brasileiro. Liderado por Hermes da Fonseca, a guerra simbolizou uma luta contra a opressão e revelou as duras condições de vida enfrentadas pelas populações rurais na época, contribuindo para a formação da identidade regional e alimentando um sentimento de alienação política contra as autoridades locais e o Estado. Estudos comparativos. A Guerra de Canudos e do Contestado foram importantes conflitos durante a República Oligárquica Brasileira, envolvendo comunidades sertanejas em lutas contra a marginalização e a opressão estatal. Ambas ocorreram nos primeiros anos após a proclamação da República, refletindo tensões sociais e políticas da época. Canudos ocorreu na Bahia e a do Contestado na divisa de Paraná e Santa Catarina. Ambas foram motivadas por crises econômicas e disputas fundiárias, com lideranças de figuras religiosas como Antônio Conselheiro e José Maria de Santo Agostinho. Ambos os movimentos foram reprimidos pelas forças republicanas, sendo considerados eventos marcantes da Primeira República, ao lado da Revolução Federalista, por suas grandes perdas humanas. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui.